Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando nessa semana sobre o tema Cuide de sua alma. Nós falamos anteriormente a respeito da raiz do medo. Uma das coisas que muitas vezes nós precisamos, é uma raiz maligna que tem se expandido em todo o mundo, é a raiz da ira. Como sociedade, nós temos visto explosões violentas e desastrosas de ira, que costumam muitas vezes resultar na morte de muita gente. A ira, ela é um problema, inclusive dentro do corpo de Cristo. Temos ficado impressionados como cristãos costumam discordar de coisas insignificantes ao ponto de causar destruição na vida de outras pessoas, ou no mínimo, o rompimento de relacionamentos. Tudo isso causado pela raiz da ira. Sabemos que isso é algo que não agrada a Deus, por isso nós devemos ter a graça de poder discordar de alguém sem destruir ou ter que terminar uma amizade. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a raiz da ira. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 28 diz algo muito sério. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Isso quer dizer que a ira é uma raiz maligna porque ela dá lugar ou oportunidade do diabo entrar muitas vezes, roubar, matar e destruir por causa da ira. Deus nos criou com a capacidade de experimentar um leque de emoções, certo? No entanto, Deus ordena que nós devemos controlar quando a ira aparece. É nosso dever manter o controle quando sentimos ira, a fim de não permitir que caiamos então em pecado. Isso eu sei, é muito difícil, pois quando alguém se ira, é fácil pecar imediatamente. Se não em ações, pelo menos com a língua, proferindo palavras afiadas. O próprio capítulo aqui de Efésios, capítulo 4, 29 e 31 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Você sabia que quando peca por estar tomado pela ira, você interrompe o completo agir do Espírito Santo em sua vida? Isso é muito sério, irmãos, irmãs, pois precisamos estar completamente dependentes do Espírito Santo para que possamos viver uma vida que seja agradável a Deus. Quando nós entristecemos o Espírito Santo com a nossa ira, impedimos o seu mover em nossa vida. A palavra de Deus ela é muito clara. Devemos manter a raiz da amargura, a raiva, a ira, a murmuração e as conversas torpes fora da nossa vida. Mas a gente sabe que falar às vezes é fácil, difícil é fazer, né? Tito capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo claramente estabelece as qualificações para os que estão em posição principalmente de liderança. Ele diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não seja orgulhoso, nem briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Está vendo isso? Qualquer um
em uma posição de liderança, não deve ser rápido em irar-se. Não posso lhe dizer por quantos lugares nós vemos pessoas tendo acesso de ira, de raiva, que foram alimentados, né? E que acabaram destruindo casas, famílias, filhos, por causa da ira descontrolada. Há muitos abusos, muitas coisas difíceis dentro, muitas vezes, dos lares, das famílias, principalmente, muitas vezes, né, o que não deveria ser no meio dos cristãos. Tudo isso é resultado, muitas vezes, da raiz da ira que não foi tratada e nem foi controlada. O homem irado provoca brigas, e aquele que tem gênio violento comete muitos pecados, diz Provérbios 29, 22. Quando você peca por causa da ira, não peca só um pouquinho, peca muito. Você já percebeu como a ira ela é contagiosa? Quando você está na presença de alguém que está irado, não demora muito para você ficar cheio de ira também. Provérbios 22, 24, 25 diz assim: não se associe quem vive de mau humor, nem anda em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Um dos maiores problemas para um cristão, muitas vezes, é o seu ciclo de amigos. A palavra de Deus nos aconselha a nos afastarmos de pessoas cronicamente iradas. É claro que se você é casado com uma pessoa assim, então precisa lidar diretamente com o problema. Mas iremos compartilhar algumas soluções para que, vendo alguns exemplos, né, específicos, principalmente na Bíblia, de pessoas que pecaram por causa da ira, como é que Deus lidou com esse pecado? Esses exemplos nos darão uma boa perspectiva de como Deus vê a ira, muitas vezes fora do controle. Lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 1, diz assim sobre Jacó: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Como nós sabemos, nós temos também uma outra parte da palavra de Deus que diz assim: Simeão e Levi, lá em Gênesis 49, 5, 7. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira eles mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira, tão tremenda é a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Vemos aqui claramente que Deus estava muito aborrecido com a ira de Simão e de Levi, tanto que nem quis que seus nomes fossem associados a eles. Quantos cristãos não andam por aí tendo esses ataques descontrolados de ira e continuam afirmando que estão servindo a Deus, trazendo às vezes desgraça ao nome de Cristo? Deus não quer seu nome associado a pessoas assim. Mais do que isso, Deus pronunciou ali, algumas maldições sobre Simão e Levi e seus descendentes por causa da ira deles. Então, nós precisamos prestar atenção. Muitos conhecem, a história também de Moisés. Ele foi criado no palácio de Faraó, ele desfrutava das riquezas, dos poderes, dos prestígios, imagináveis. Então, ele largou tudo para tentar ajudar o seu povo. Mas especificamente um outro israelita que estava sendo agredido. Será que os demais israelitas apreciaram o seu enorme sacrifício em favor deles? Certamente que não. Eles se viram contra Moisés e, como consequência, ele teve que passar 40 anos pastoreando ovelhas em um escaldante deserto. Então, agora, nós podemos ver como a ira é algo desastroso, destruidor e que pode muitas vezes levar ao ódio e alguém, por estar totalmente tomado pela ira, matar alguém. Moisés estava irado. Não tenho dúvidas que estava gritando com as pessoas quando disse: escutem, rebeldes.
Na verdade, suspeito que Moisés, na verdade, tenha dito um pouco mais do que ficou registrado por aqui. Ele estava irado. E em sua ira, então, ele desobedeceu a Deus, perfurou aquela rocha, lembra? Com seu cajado, em vez de simplesmente falar com ela, como Deus havia dito lá em Números 20:10. Moisés e Arão reuniram-se em assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, seus rebeldes. Será que teremos que tirar água da rocha para lhes dar? Essas foram as circunstâncias difíceis nas quais Moisés e Arão tiveram que lidar. Você não acha que Deus deveria ter compreendido o lapso de Moisés e sua ira? Não acha que Deus deveria ter aceitado a justificativa? Nós muitas vezes justificamos nossa ira o tempo todo, mas Deus não aceita qualquer justificativa. Números 20:12 diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduziram essa comunidade para a terra que eu lhes dou? Irar-se desonra a santidade de Deus. Em vez de compreender a ira e a frustração de Moisés, Deus lhe deu a pior das punições. Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés e Arão dedicaram suas vidas a apenas uma coisa: entrar na terra prometida. Era o maior desejo deles. Mas por um único momento de ira pecaminosa e descontrolada, eles deixaram de alcançar aquilo que mais queriam na vida. Isso nos mostra como Deus leva a sério a questão da ira. E não há dúvida que muitos de nós que estão lendo esse devocional têm perdido grandes bênçãos de Deus em sua vida por causa da raiz pecaminosa da ira que carregam em seus corações. Muitas orações não são respondidas por causa da ira. Muitos não conseguem alcançar coisas que tanto querem na vida como consequência da raiz da ira. Então Deus não aceita justificativas para a ira pecaminosa em nosso coração. Amados, amanhã nós vamos falar como nós podemos curar, arrancar essa raiz de ira de nossos corações. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.